Último fim de semana do mês. Como já é tradição, tempo de laboratório digital. Dessa vez, preparamos uma análise especial para quem pensa em comprar ou dar de presente um smartphone nesse final de ano. Colocamos frente a frente os principais smartphones de entrada, na faixa dos R$ 600 de custo. A boa notícia é que já existem boas opções nessa faixa de preço. No final da edição, você confere quem levou a melhor. E por falar em smartphones, um detalhe do novo iPhone chamou a atenção de muita gente. Ele vem equipado com um processador de 64 bits. Daqui a pouco você vai entender o que isso significa. E tem muito mais no programa de hoje. Educação digital, no último capítulo da série Programação. Muitos defendem que ela deve se transformar em parte do currículo de todas as escolas. E os dilemas da banda larga. Será verdade que existem horários de pico em que a conexão com a internet fica ainda mais lenta que em outros momentos? O Olhar Digital Plus está começando. Olá, bem-vindos ao Olhar Digital Plus. O mais recente modelo do iPhone trouxe o assunto à discussão. Afinal de contas, o que são processadores de 64 bits e quais as vantagens que eles oferecem? 0 e 1. É com esse sistema binário básico que ainda hoje funcionam os computadores. E, sim, podemos generalizar qualquer computador. As máquinas só entendem sequenciais desses dois dígitos, que na informática são conhecidos como bits. Simplificando a história, a quantidade de bits de um processador representa quantos zeros e uns em sequência ele usa para se comunicar com a memória. Traduzindo, a maioria dos computadores que conhecemos trabalha com a mesma arquitetura. São compostos por memória e processador. Esses dois elementos são ligados pelo que os técnicos chamam de barramento. O número de bits representa o tamanho desses barramentos internos, ou quantidade de zeros e uns que o processador consegue mandar de uma só vez para a memória. São as rodovias de informação por onde trafegam os dados processados pelo computador. Quanto mais largo o barramento, maior a capacidade de comunicação do processador com a memória. Portanto, supostamente, é mais rápido. Entre as décadas de 50 e 70, as máquinas trabalhavam com apenas 8 bits. Nos anos 80, os processadores evoluíram para 16 bits e chegaram aos 32 bits 10 anos mais tarde. Atualmente, só se fala em 64 bits. Essa tecnologia aumenta a performance do computador, em parte porque o processador do micro consegue gerenciar mais memória RAM. Enquanto um processador de 32 bits é capaz de gerenciar até 4 GB de memória RAM, agora, com 64 bits, esse valor sobe para 16.000 petabytes, uma quantidade praticamente infinita de memória a mais. Em outras palavras, se você precisa de mais que 4 GB de memória RAM no seu micro, o processador precisa trabalhar em 64 bits. Quanto maior o tamanho do barramento, maior a quantidade de memória, maior a quantidade de representação de informação, maior a capacidade de processamento. Com capacidade computacional cada vez maior, os 64 bits chegaram também aos smartphones. O processador A7 do iPhone 5S já trabalha com essa tecnologia e traz uma série de vantagens perceptíveis ao usuário. Processamento intensivo de imagem para novos recursos da câmera, jogos com gráficos incríveis e maiores e até a capacidade de analisar sua impressão digital sem causar qualquer travamento no aparelho. Em breve, outras fabricantes também prometem trazer processadores 64 bits para seus telefones inteligentes. Os 64 bits só não foram adotados mais rapidamente por conta do preço. Trata-se de uma tecnologia mais cara que ainda precisa ganhar escala. Mas essa barreira está sendo superada e em breve estaremos falando de ainda mais bits no seu processador. E você, já experimentou uma máquina com 64 bits? Entende do assunto e tem algum comentário a fazer?
Você sabia que as placas gráficas já trabalham com muito mais do que 64 bits? Bom, então acesse olhardigital.com.br e participe. A cada dia, mais fãs de tecnologia fazem parte do nosso fórum, hein? E você, tá esperando o quê? Faça parte! Daqui a pouco tem Laboratório Digital. Não compre seu próximo smartphone antes de assistir. Levamos para a bancada os melhores modelos na faixa de R$ 600. Confira qual o melhor. E já no próximo bloco, será verdade que a conexão com a internet fica mesmo mais lenta em determinados horários do dia? A resposta você confere depois do intervalo. O Olhar Digital Plus volta já. Estamos de volta com o Olhar Digital Plus. Este será mais um mito tecnológico ou será mesmo verdade que a velocidade de conexão com a internet pode variar dependendo do horário? Será que as estradas virtuais também têm seus momentos de rush? A Copa do Mundo em 2014 e a Olimpíada em 2016 prometem alavancar ainda mais o crescimento da penetração da internet em banda larga no Brasil a partir do ano que vem. Segundo o relatório recém-divulgado Barômetro Cisco de Banda Larga 2.0, o país atingiu 27 milhões de conexões no primeiro trimestre deste ano. A expectativa é que esse número ultrapasse os 28 milhões de conexões até o fim de 2013. Apesar do crescimento do acesso, a internet banda larga no Brasil ainda é cara e a qualidade é baixa. Há pouco mais de um ano, a Anatel acompanha a qualidade oferecida pelas operadoras. Atualmente, a velocidade mínima que as operadoras precisam entregar é de pelo menos 30% do contratado em 70% do tempo. As operadoras se defendem e explicam que isso se deve ao fato de não terem controle sobre oscilações na rede. Porém, mais do que isso, essas empresas vendem mais contratos do que suportam atender. Assim, em horários de pico, quando há mais gente conectada, claro, a velocidade cai consideravelmente. De verdade, a velocidade fica mais baixa, porque você está compartilhando a rede da operadora com todos os demais usuários. A infraestrutura de rede existente tenta, na média, tratar todos os usuários igualmente. Mas a lentidão nos horários de pico depende também do plano contratado, de maior ou menor capacidade de transmissão. Em geral, independente do seu plano, cai para todo mundo. Proporcionalmente, vamos dizer assim, cai para todo mundo. Mas é possível, existe tecnologia, tá? As operadoras têm essa tecnologia, que elas possam garantir qualidade de serviço para todos, ou para todos igual ou de alguma forma diferenciada, o que implicaria que para alguns clientes você poderia entregar uma qualidade melhor, ter menos lentidão no horário de pico, enquanto outros podem ter menos recursos disponíveis para eles. Segundo o professor, as redes de banda larga no Brasil não são ruins ou mal feitas, talvez insuficientes. As operadoras investem constantemente em infraestrutura, mas parece que não conseguem acompanhar a demanda de novos usuários. Para isso, seria necessário ainda mais investimento. Independente de uma possível melhora, a questão é que nos horários de pico sempre vai haver uma queda. Ela pode até chegar a ser quase imperceptível algum dia, mas haverá, uma vez que o meio é compartilhado. O especialista diz que seria sim possível oferecer serviço melhor, mas lembra que, como explicamos no início, em qualquer horário, o usuário normalmente não alcança os 100% da velocidade contratada. A tecnologia ajuda quem precisa dar prioridade a algum tipo de serviço, como um serviço de voz sobre IP, por exemplo. Tem equipamentos que você pode colocar na sua casa, os roteadores Wi-Fi. Alguns vêm com qualidade de serviço, então você pode configurar por serviço, dizendo, olha, serviço de VoIP eu quero que você dê prioridade em detrimento a outro serviço. Então você conseguiria uma qualidade melhor, mesmo no horário de pico. Você conseguiria ter algum ganho ali. A fibra ótica, que por enquanto chegou apenas em pouquíssimos lugares, pode melhorar esse cenário.
Com ela, cresce muito a capacidade de entrega de banda para o usuário, melhor estrutura e melhor serviço. Mas, para haver qualquer melhora, a chegada da fibra precisa ser acompanhada também da evolução dos planos, com velocidades maiores. No olhardigital.com.br você encontra uma ferramenta confiável que pode ser usada para medir a qualidade da sua conexão. Aproveite e confira uma matéria em que um especialista explica que o maior erro está no plano de negócio das operadoras. Esse overbooking de contratos e a discrepância entre infraestrutura e crescimento de usuários precisa mudar. Acesse, confira e aproveite para deixar sua opinião no nosso fórum, hein? Participe! Depois do intervalo, educação digital. Será que ensinar programação para todos é uma boa ideia? Confira experiências de crianças que começaram a se aventurar nas letras digitais logo cedo. E tem os testes do Laboratório Digital. Não escolha seu próximo smartphone antes de assistir. Colocamos na bancada os melhores exemplos na faixa dos R$600. O Olhar Digital Plus volta já. No último capítulo da série Educação Digital, Programação. Gente famosa como Bill Gates e Mark Zuckerberg defende que todos deveriam ter pelo menos noções básicas de como programar. Algumas escolas começam a ouvir o conselho. Confira os resultados. Antes mesmo de ler e escrever, programar. Depois da introdução do uso de tecnologia na sala de aula, o caminho agora é ensinar desde cedo os alunos não só a usarem dispositivos e softwares, como também criá-los. No início do ano, Mark Zuckerberg, Bill Gates e outros nomes importantes do mundo digital apareceram em vídeo de divulgação de uma organização destinada a ensinar linguagens de programação de forma fácil e gratuita. Entre muitas declarações de apoio à iniciativa, uma opinião é praticamente unânime. O desenvolvimento e programação de computadores devem estar à mesma altura de matérias tradicionais como matemática, física e química. Com muita gente grande por trás, a Code.org já nasceu com alguns milhões de dólares para investimento. Além do Facebook e da Microsoft, Google, Amazon, LinkedIn, Apple e Yahoo estão entre as muitas empresas que apoiam a iniciativa. Mas antes mesmo desse projeto chegar ao Brasil, algumas escolas já introduziram a programação em sua grade curricular. Aqui neste colégio em São Paulo, as crianças têm seu primeiro contato com a tecnologia a partir dos 2 anos de idade. São apropriações ao longo da escolaridade. Então, como criar um usuário, instrumentalizá-lo para o uso das tecnologias. Um pouquinho maiores, mas ainda bem novos, além da lousa digital interativa e dos tablets, essas crianças aprendem a criar seus próprios aplicativos para usar durante as aulas. O foco do Departamento de Tecnologia é a produção de conteúdo pelos alunos, é o protagonismo. Então, como ele pode, com o recurso e o subsídio que a professora dá em sala de aula com os conteúdos, o que ele faz com isso? Então, de que forma ele produz conteúdo e ele socializa depois. Então, não é só o produzir, mas ele disponibilizar para os colegas. A iniciativa veio da professora Maria Fernanda. Pesquisando, ela descobriu um aplicativo que poderia ajudar a classe na aprendizagem dos números. Para isso, eles teriam de criar um jogo com imagens dos seus trabalhos e com gravações das suas próprias vozes. Segundo ela, a receptividade foi excelente e os pequenos usaram a intuição para desenvolver o app. Eu não precisei explicar, isso que me chamou a atenção, eu não precisei explicar como funcionava o aplicativo. A minha explicação maior foi, de fato, na proposta do jogo, porque eles iam por acerto e erro. A professora experimentou e aprovou os resultados.
O aprendizado foi muito mais dinâmico do que nas turmas anteriores, sem o uso da tecnologia. Aos 5 anos de idade, muitas dessas crianças já tinham tido seu primeiro contato com dispositivos digitais como tablets e smartphones, mas a experiência de desenvolver era inédita. A gente tem usado com bastante frequência, mas eles produzindo jogos é a primeira vez. E a gente já está buscando novos aplicativos, novas formas para dar continuidade a esse trabalho, porque o resultado foi excelente. Nesta outra sala, o grupo pesquisou na internet e cada dupla produziu um quiz para desafiar os colegas. A receptividade à novidade foi a mesma. Tudo foi produzido por eles. E jogar o quiz é sensacional, né? Então o produto é dele. As perguntas têm a cara deles, né? As respostas também são simples, são do jeito deles, né? O Departamento de Tecnologia por aqui foi criado há 3 anos. A inovação, segundo os professores, mudou o desenvolvimento dos alunos. Eles se tornam mais criativos. Resumindo, a tecnologia, combinada com a programação precoce, agrega bastante valor ao processo de ensino e aprendizagem. Recentemente, um projeto britânico que se propõe a ensinar programação para crianças em idade escolar desembarcou no Brasil. Presente em mais de 1000 colégios no Reino Unido, o Code Club é resultado de um esforço que une voluntários para ensinar tecnologia em colégios. O portal oferece material de ensino e uma estrutura de voluntariado que apoia a realização de atividades extracurriculares ligadas à programação de computadores. O Code Club Brasil pretende chegar a cada uma das 200.000 escolas brasileiras. Normalmente, os voluntários se oferecem para ensinar durante 1 hora por semana. No olhardigital.com.br você encontra uma reportagem que nosso time online fez sobre outras escolas nacionais que já aderiram ao ensino da programação. O link está logo abaixo do vídeo que acompanha essa matéria no nosso site. E aos interessados em criar seu próprio clube de criação no Code Club Brasil, separamos também o link do site brasileiro do projeto para quem quiser participar dessa iniciativa, hein? Acesse, confira e fique por dentro. Chegou a hora do embate. Na bancada do Laboratório Digital, alguns dos melhores exemplos de smartphones de baixo custo. Todos na casa dos R$ 600 desbloqueados. Veja quem levou a melhor. Testes e mais testes. Toda vez que precisamos avaliar smartphones, o Laboratório Digital se mobiliza em torno das mais diferentes características dos aparelhos. E dessa vez não foi diferente, ainda que estejamos falando de aparelhos mais baratos, os chamados de entrada. São smartphones de verdade, com tudo que você tem direito. É claro que são mais simples, mas a questão principal aqui é o preço. Estabelecemos que iríamos analisar aparelhos na faixa de R$ 600 e convidamos as principais fabricantes a participar. Infelizmente, a Samsung, uma das maiores, não nos enviou o aparelho para análise, por isso ficou de fora. Mas a categoria foi muito bem representada pelo Xperia E Dual da Sony, pelo Optimus Tri da LG, pelo recém-lançado Moto G da Motorola e pelo Nokia Lumia 520. Vamos aos testes, começando pela primeira coisa que vai chamar sua atenção. A tela. Aqui não teve muita dúvida não. Na verdade, nossos competidores se dividiram em 2 grupos, aqueles que têm boas telas e aqueles com telas mais fraquinhas. Na nossa avaliação, a melhor das telas é a do Moto G. Ela tem 4,5 polegadas e traz resolução de 1280 por 720 pixels e densidade de 326 pixels por polegada. O acabamento é no resistente Gorilla Glass. A tela do Motorola chegou à frente do Nokia Lumia 520. Mas a tela dos finlandeses também chama a atenção com 4 polegadas de tamanho e resolução de 800 por 400 e 233 pixels por polegada. Ela não é tão resistente quanto a Gorilla Glass, mas compensa por ser a única que você pode usar mesmo com luvas.
No andar de baixo ficam os aparelhos da Sony e da LG. Na nossa opinião, o Xperia E leva ligeira vantagem em relação ao da LG, com mais nitidez e mais fidelidade às cores. Armazenamento. Esse é um dos itens em que os fabricantes parecem ter resolvido conter os custos para manter os aparelhos baratos. Todos eles trazem capacidade limitada de armazenamento. O Moto G oferece duas versões, uma com 16 GB e outra com 8 GB. A que nós analisamos é a mais barata, com 8 GB. O problema é que o aparelho não tem entrada para cartões de memória, ou seja, se você comprar um com 8 GB, vai ter disponível para guardar fotos, músicas e aplicativos algo em torno de 6 GB, o que não é grande coisa não. Fotos e músicas você até pode guardar na nuvem, mas e os aplicativos, hein? O Lumia também não é muito diferente, traz apenas 8 GB de armazenamento. Mas com ele você pode usar um cartão de memória e aumentar esse espaço para até 64 GB. Por último, temos o Xperia E e o Optimus. Ambos trazem um armazenamento ainda menor, apenas 4 GB, ou seja, sobram apenas 2 para você usar. No final, isso praticamente obrigará você a comprar um cartão de memória. 2 GB é muito pouco, mesmo que você não seja um usuário pesado de aplicativos. Resumindo, nesse quesito, quem se deu bem foi a Nokia. Apesar de oferecer apenas 8 GB internos, você pode chegar a 64 GB com o auxílio de um cartão. Desempenho. Desempenho depende do casamento entre hardware e software. Em outras palavras, entre processador e memória RAM e o sistema operacional. Aqui temos a velha briga entre os diferentes sistemas operacionais. Como sempre dizemos no Olhar Digital, sistema operacional tem muito a ver com preferência pessoal. Tem sempre quem adora o Android e odeia o Windows Phone. E tem sempre a turma que adora o Windows Phone e odeia o Android. Para além dos sistemas operacionais, nos preocupamos com o desempenho de modo geral, ou seja, velocidade na abertura dos aplicativos, velocidade na execução das tarefas, velocidade na navegação da internet. Em resumo, velocidade. E aqui temos um empate técnico entre Lumia 520 e Moto G. O aparelho da Motorola tem um hardware bem mais poderoso e roda a versão mais recente do Android, a Jelly Bean. Trata-se de um processador quad-core com 1.2 GHz de velocidade. O Moto G traz 1 GB de RAM. O Lumia vem com um processador mais modesto. É um dual-core com 1 GHz de velocidade. De memória RAM, o Nokia oferece 512 MB. Mas não é que o desempenho dos dois aparelhos é super próximo, apesar do hardware do Motorola ser bem superior? A explicação talvez esteja no melhor casamento entre o software, no caso o Windows Phone, e o hardware da Nokia. A comparação não deixa de chamar a atenção, já que temos situações bem parecidas aqui. De um lado, a Nokia, que foi comprada pela Microsoft, responsável pelo Windows. De outro, a Motorola, que hoje pertence ao Google, criador do Android. Aqui, novamente, LG e Xperia vêm num patamar mais abaixo. Mas nenhum deles faz feio, não. Os dois modelos também apresentam bom desempenho. O Sony leva ligeira vantagem, já que o LG precisou fechar alguns aplicativos algumas vezes em que tentamos abusar um pouco mais. O LG também travou mais vezes que o Sony. Câmera. É calcanhar de Aquiles desses aparelhos, hein? Na verdade, nenhum dos quatro tem um desempenho realmente bom nesse quesito. Destaque para a Motorola, que finalmente melhorou um pouco sua câmera. Como você já sabe, sempre achamos as câmeras dos Motorola bem ruinzinhas, mas nesse Moto G até que ela dá pro gasto. Tanto é que o desempenho dela garantiu um empate com a Nokia, que é conhecida pela qualidade das suas câmeras. Nessa faixa de preço, Nokia e Motorola tiveram um desempenho bem semelhante. A mais fraquinha das câmeras é a da Sony. O LG não tem lá grande desempenho não, mas ficou um pouquinho acima dos japoneses porque oferece flash, coisa inexistente no Sony. Mas nesse quesito, quem levou a melhor mesmo acabou sendo a Motorola. O Moto G é o único dos concorrentes que tem câmera frontal. Os outros três, só traseira. Ou seja, se você faz ligações em vídeo, só com o Moto G. Bateria.
Esse é um item super importante. E a boa notícia é que nossos competidores se deram bem. Optamos por um teste simples. 3 funções são os grandes vilões da bateria: jogos, uso de aplicativos GPS e vídeos. Optamos por avaliar a duração da bateria usando vídeos. Aqui, quem se deu melhor foi o aparelho da Sony. Em seguida, vieram praticamente empatados o LG e o Motorola. Por último, tivemos o aparelho da Nokia. Mas é preciso fazer uma observação. Nokia e Motorola têm as maiores telas e, com isso, teoricamente, consomem mais bateria. Ou seja, no frigir dos ovos, o Moto G foi quem se saiu melhor, levando em conta o tamanho da tela. Existe uma infinidade de outros aspectos que podem ser analisados nesses aparelhos, mas acreditamos que esses sejam os principais. Como você já sabe, o olhar digital não atribui notas para design, já que esse é outro quesito totalmente subjetivo. Então, sem mais delongas, vamos aos preços. Antes de mais nada, é bom lembrar que esses são valores sugeridos pelos fabricantes. Como esses são smartphones mais simples, podem até sair de graça, dependendo do seu plano com a operadora. O mais caro deles é o Moto G, por R$ 650. Em seguida, temos o Xperia E e o LG Optimus L4, ambos custando R$ 549. O mais barato deles é o Lumia 520 por R$ 500. Conclusão: a escolha do olhar digital como o melhor smartphone de entrada é o Moto G. Apesar de mais caro que os concorrentes, o aparelho levou a melhor em quase todos os quesitos. Tem a melhor tela, é o único que tem câmera frontal e é quem traz o hardware mais poderoso. Mas o Moto G tem um grande pecado: o armazenamento interno. Essa versão, que custa mais barato, oferece apenas 8 GB. Como já dissemos, sobram apenas 6 GB para você usar. E não tem como aumentar esse espaço não, já que o aparelho não tem cartão de memória. O Google tenta compensar um pouco o problema, oferecendo gratuitamente 50 GB no seu serviço Google Drive. Mas, se a nuvem pode resolver a guarda de arquivos, ela não faz muita coisa com relação aos aplicativos que precisam ser instalados no aparelho. O segundo lugar dessa disputa ficou com o mais barato. O Nokia Lumia 520 é uma ótima opção. Na verdade, não fosse pela falta de uma segunda câmera, talvez tivéssemos um empate técnico no primeiro lugar. Por fim, no andar de baixo, temos Sony e LG, com ligeira vantagem para os coreanos, que oferecem a possibilidade de usar 3 cartões de operadoras diferentes. Você consegue usar até 2 simultaneamente. Você tem algum desses aparelhos? Tem opiniões a respeito? Concorda com as nossas análises? Bom, compartilhe suas opiniões e seus conhecimentos com a galera mais conectada do Brasil. Consumidores mais conscientes cobram produtos melhores e todos saem ganhando. Junte-se à comunidade de tecnologia que mais cresce no Brasil. Acesse olhardigital.com.br e preencha o seu cadastro. A partir daí, você ganha um olhar digital só seu, completamente personalizado. Aproveite para criar discussões, esclarecer dúvidas e compartilhar seus conhecimentos na nova área do fórum. O espaço é seu. Semana que vem tem mais. Olhar Digital. O futuro passa primeiro aqui. Tchau!